Imagina que amanhã você abre uma notícia dizendo que o Banco Central do Brasil comprou toneladas de ouro. Provavelmente você pensaria, tá, mas e daí? Agora imagina que não foi só o Brasil. A China comprou, a Índia comprou, a Polônia comprou, a Turquia e vários outros bancos centrais fizeram exatamente a mesma coisa. Agora pensa comigo, por que justamente quem controla o dinheiro resolveu comprar ouro? Será que eles sabem alguma coisa que a gente ainda não sabe? Essa é uma das perguntas mais interessantes da economia hoje, porque durante muito tempo, muita gente acreditou que o ouro tinha perdido importância, ou falavam que isso era coisa do passado, algo que fazia sentido na época dos reis, lá dos impérios e das moedas de ouro. Mas aí acontece uma coisa curiosa, enquanto muita gente dizia que o ouro tinha perdido relevância, os bancos centrais começaram a comprar mais ouro do que em qualquer outro período das últimas décadas. E isso levanta uma pergunta importante, o que eles estão enxergando? E antes de responder, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente fala em Banco Central, parece uma instituição distante, mas pensa nele como se fosse o síndico de um condomínio. Ele não resolve todos os problemas, mas ele tenta evitar que tudo não vire uma bagunça. É o Banco Central que ajuda a controlar a inflação, que influencia os juros, que administra as reservas internacionais do país e que tenta manter a confiança na moeda. Percebe uma palavra importante? Confiança. Guarda essa palavra, porque ela é a chave para você entender esse vídeo inteiro. Todo o dinheiro só funciona porque as pessoas acreditam nele. Pensa numa nota de R$100, ela é apenas um pedaço de papel. O valor dela não está no papel, está na confiança. Você aceita a nota porque acredita que amanhã outra pessoa também vai aceitar. É assim como o real, com o dólar, com o euro, com praticamente qualquer moeda do mundo. O dinheiro é, antes de tudo, um acordo coletivo. Todos nós concordamos que aquele pedaço de papel tem valor. Agora imagina se de uma hora para outra ninguém mais acreditasse nisso. A nota continuaria sendo exatamente igual, mas perderia completamente a sua função, porque dinheiro depende de confiança. E é justamente aí que o ouro entra nessa história. Não depende da promessa de nenhum governo. Ele não precisa que um presidente cumpra o que prometeu. Ele não depende de um banco central continuar funcionando. Ele vale porque durante milhares de anos a humanidade decidiu que ele tinha valor. Muito antes até de existir o dólar, muito antes de existir o real e muito antes de existir bancos. O ouro já era utilizado como uma reserva de riqueza. Isso faz dele um ativo muito diferente. Ele não representa a dívida de ninguém. Ele simplesmente existe. E talvez seja justamente isso que explica porque tantos bancos centrais voltaram a comprar ouro. Não porque esperam o fim do mundo, mas porque querem depender um pouco menos das promessas feitas por outros países. Quando o país mantém boa parte de suas reservas em ouro, ele está confiando de certa forma na economia americana. Está confiando na estabilidade dos Estados Unidos, na força do dólar, na capacidade do governo americano de continuar honrando os seus compromissos. Durante décadas, essa confiança foi enorme e continua sendo. Mas o mundo mudou bastante nos últimos anos. Uma guerra começou na Europa, as tensões entre Estados Unidos e China aumentaram, sanções econômicas passaram a ser usadas com muito mais frequência e países tiveram reservas congeladas. O comércio internacional ficou mais dividido e tudo isso fez alguns governos pensarem: e se um dia eu precisar de um ativo que não dependa de ninguém? É aí que o ouro volta para a conversa, porque o ouro não pode ser impresso. Ele não pode ser criado com um clique. Ele não depende de uma decisão de um governo. Você pode aumentar a produção de ouro? Até pode, mas isso vai levar anos. Precisa encontrar novas minas, investir bilhões, extrair, refinar, ou seja, a oferta cresce muito devagar e é isso que faz toda a diferença. Agora vamos lá, presta atenção. Muita gente acha que os bancos centrais estão comprando ouro porque acreditam que o dólar vai acabar. Eu acho que essa conclusão é muito apressada. O dólar continua sendo de longe a moeda mais importante do planeta. Grande parte do comércio internacional continua acontecendo em dólar. Boa parte das reservas internacionais ainda estão em dólar. Os títulos do governo americano continuam considerados ativos mais seguros do mundo. Então por que comprar o ouro? Porque diversificação também vale para países. Pensa na sua vida. Se você tivesse todo o seu patrimônio em um único banco, provavelmente ficaria desconfortável. Porque mesmo sendo um banco sólido, você preferiria dividir um pouco. Não porque acha que o banco vai quebrar, mas porque não gosta de depender de uma única instituição. Os países fazem exatamente a mesma coisa.
coisa. Eles não estão dizendo que o dólar acabou, estão dizendo talvez seja melhor não depender apenas dele. Existe uma diferença enorme entre essas duas frases. Entender essa diferença evita muita manchete sensacionalista. Agora deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você mora em uma cidade onde existe apenas um supermercado. Ele sempre funcionou muito bem, nunca faltou produto, os preços são justos, você confia nele. Mas de repente abre um segundo supermercado. Você provavelmente vai continuar comprando no primeiro, onde sempre fez. Só que agora existe uma alternativa. Essa alternativa reduz a sua dependência. É exatamente isso que vários países estão tentando construir. Isso traz mais alternativas, mais opções, menos dependência. E o ouro entra justamente como uma dessas alternativas. Outro ponto importante é que ouro costuma ganhar destaques em momentos de muita incerteza. Não porque ele seja mágico, mas porque ele carrega uma reputação construída ao longo de milhares de anos. Sempre que existe medo, inflação, crises financeiras, guerras ou tensão geopolítica, as pessoas voltam a olhar para ele. Isso acontece com investidores e também acontece com governos. Por isso você vê bancos centrais aumentando suas reservas justamente em períodos mais turbulentos. É uma forma de fortalecer parte do patrimônio do país. Agora, será que isso significa que você deveria sair comprando ouro amanhã? Também não. Esse canal não existe para dizer o que você deve comprar. Ele existe para explicar como o mundo funciona. E entender porque os bancos centrais estão comprando ouro ajuda mais do que simplesmente saber que eles compraram. Porque você começa a enxergar a lógica por trás da decisão. Eles não estão apostando no fim do sistema, eles estão reduzindo os riscos. É exatamente a mesma lógica que usamos quando diversificamos investimentos. Só que nesse caso, quem está diversificando é um país inteiro. E sabe o que eu acho mais interessante nessa história? Ela mostra que o dinheiro não é apenas matemática, também ele é psicologia, é política, é geopolítica e é confiança. Muita gente olha para uma barra de ouro e enxerga apenas um metal. Os bancos centrais eles enxergam uma forma de reduzir a dependência e isso muda completamente a perspectiva. E aliás, tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Se o ouro realmente tivesse perdido toda a sua importância, por que justamente as instituições que mais entendem de dinheiro estariam comprando tanto? Pensa nisso. Os bancos centrais têm acesso aos melhores economistas do mundo, as melhores informações, a equipe que estudam riscos o dia inteiro. E mesmo assim, eles decidiram aumentar as suas reservas de ouro. Não porque acreditam que tudo vai dar errado, mas porque sabem que o mundo está ficando mais imprevisível. E quando o mundo fica mais imprevisível, a diversificação passa a fazer mais sentido. E essa talvez seja a maior lição desse vídeo. O ouro não está substituindo o dólar, o ouro não está acabando com o sistema financeiro. E os bancos centrais não estão se preparando para um apocalipse econômico. Eles estão fazendo exatamente aquilo que qualquer bom gestor faria, reduzindo riscos. Porque administrar o dinheiro de um país é muito parecido com administrar qualquer patrimônio. Você não pode depender de uma única coisa. Mas agora tem um detalhe que pouca gente comenta. O ouro não gera renda, ele não paga dividendos, ele não paga juros, ele não vai distribuir lucro. Quem compra ouro normalmente não está pensando em ganhar dinheiro todos os meses. Ele está pensando em proteger parte do patrimônio caso alguma coisa saia do esperado. É uma diferença importante, porque mostra que cada ativo tem uma função. Alguns servem para gerar crescimento, outros servem para gerar renda e alguns servem para proteger. Os bancos centrais, eles sabem disso e acabam organizando suas reservas levando essa função em consideração. No fim das contas, a grande notícia não é que eles compraram ouro. A verdadeira notícia é o motivo pelo qual eles compraram. E esse motivo tem muito mais a ver com a confiança do que com o metal. Porque toda moeda depende de uma confiança das pessoas. Mas o ouro não depende de confiança em um único governo específico, nem um banco específico, nem um presidente específico. Ele atravessou impérios, guerras, mudança de moeda, crises financeiras e continua sendo visto como uma reserva de valor boa parte do mundo. Talvez seja por isso que depois de tantos séculos ele ainda tenha espaço dentro dos cofres dos bancos centrais. E talvez essa seja a reflexão mais importante desse episódio. Quando até quem administra o dinheiro do mundo decide diversificar, talvez a maior lição não seja sobre ouro, seja sobre prudência.
Porque os maiores gestores do planeta sabem que o futuro é impossível de prever. E justamente por isso, eles não apostam tudo em uma única possibilidade. No próximo episódio, a gente vai falar de um outro personagem que também parece estar fazendo exatamente isso. O Warren Buffett, o maior investidor da história, está sentado em uma montanha de dinheiro. Mas por quê? Será que ele está esperando uma grande crise? Ou será que existe outra explicação? É isso que a gente vai descobrir. Porque no fim das contas, quem entende o dinheiro, entende o mundo.